Conceito principal, né? O que é a fisiologia, né, humana? É meio bobo, mas caiu numa pergunta aí. Fisiologia humana é basicamente uma ciência que tenta explicar, né, os mecanismos de químicos, né, e biológicos que faz da gente um ser vivo. Então, o nosso corpo, ele é formado por 100 trilhões de células, 100 bilhões, vai depender dessa literatura do Goethe, que da 13ª para a 14ª edição tem essa variação. Mas o que é importante a gente pegar desse slide, desse capítulo, né, que é uma pergunta que caiu bastante nas provas, em relação às hemácias, né, que são o maior número de células que a gente tem, né, em conjunto, né, são as hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos rojos ou vermelhos. São 25 trilhões ou 25 bilhões, ou seja, 1/4 das células que a gente tem no nosso corpo são hemácias. Aí entra um pouco de conceito dos líquidos, né, do líquido intra e extracelular. Como a gente sabe, o nosso corpo ele é composto de 60% de água. O paciente que o Guyton sempre trabalha vai ser sempre um paciente com 70 quilos e 1,70 m. Esse é o paciente standard, nosso paciente padrão. Então, quando a gente fala que 60% do corpo de um adulto é composto de água, a gente está falando em torno de 42 litros de água. E, como a gente sabe, né, a gente tem dois principais compartimentos, né? O compartimento extracelular, que a gente acaba chamando ele de meio interno, e o meio intracelular, que é o líquido, né? E esse meio extracelular, né, que é o meio interno, ele volta a se dividir em dois, né? A gente tem o plasma e tem o líquido intersticial e a linfa. Foi uma questão de prova também com relação ao volume do plasma, né? A gente sabe que o nosso sangue, ele representa 7% do nosso peso corporal, mas quando a gente tira a parte de sólida, né, que são as hemácias, a gente fica com 3 litros de plasma. Então, essa imagem aqui é bem ilustrativa, ela mostra as nossas células, né, que vai ter o líquido intracelular, e rodeando essas células a gente vai ter o leque, né, ou o meio interno, que é o líquido extracelular, e as hemácias, né, que é as células que mais a gente tem abundante no nosso organismo. Aqui, nesse gráfico, ele mostra aqui, ó, que aquele 60% que eu tinha comentado, que são 42 litros, ele vai se dividir. A água, predominantemente, ela está dentro da nossa célula. Então, 28 litros da água que a gente tem no nosso organismo está dentro do intracelular. E 14 litros, ele está no extracelular, que é o nosso meio interno. Sendo que 3 litros são plasma e os 11 litros restantes são líquido intersticial. Mas é bom saber desses valores, né? E aí vem o conceito principal que a gente escuta muito em fisiologia, que é a tal da homeostase. O que é essa homeostase? A homeostase é um equilíbrio, né? De uma maneira geral, a gente pode falar que é um equilíbrio. Mas quando a gente vê o conceito de equilíbrio Donan, principalmente, a gente vê que é um desequilíbrio que gera uma estabilidade eletroquímica. O que é isso? A gente tem variações do líquido intra e extracelular, eles acabam formando dois compartimentos. E a gente tem íons, né? Principalmente cátions, que são predominantes no líquido externo, né? Que a gente tem principalmente íons sódio e cloreto, né? Que são abundantes no líquido externo. E o intracelular a gente tem a presença principalmente de potássio, né, proteínas e magnésio. Esses íons, quando a gente vai, por exemplo, assim, até quando a gente vai na parte clínica, né, na prática mesmo, quando você pedir um exame de sangue, normalmente todos esses íons e solutos que a gente tem no sangue, ele tem faixas de valores normais, não é um valor fixo. Ele vai ter um ranço de um valor até outro. Esse valor, por exemplo, aqui, vamos pegar o íon sódio. Aqui a referência desse livro está isso como 138 a 146, né? Mas o normal, até o Guyton trabalha os exames laboratoriais, normalmente o nosso sódio é entre 135 a 145 e o valor médio dele é 142, né? Esse valor é bem importante, que sempre está caindo nas provas, pessoal. Qual íon que, principalmente o cátion, né, que a gente tem mais abundância no líquido extracelular é o sódio, e o valor de referência dele são 142 mex. Então, o que acontece? Nesse valor de referência aqui, nessa faixa normal, para a gente estar em homeostase, por exemplo, nesse caso o sódio, ele tem que estar dentro dessa faixa, nessa faixa de valor, né? Então, quando o sódio, foi até uma questão que caiu na prova agora, quando o sódio está abaixo desse valor, a gente fala que a gente tem uma hiponatremia, né? Então, o sódio ele está abaixo. Quando ele está acima do valor de referência, ali que no caso é 145, a gente tem uma hipernatremia. O que é a homeostase? A homeostase tenta colocar os valores desse cátion e outros íons que a gente tem no organismo dentro dessa faixa normal. E para que a gente consiga manter essa homeostase, a gente tem dois mecanismos principais de controle, que são dois, né? Em português e inglês, a gente acaba aprendendo como feedback negativo e feedback positivo. O livro, o Guyton, né, em espanhol, ele traz como retroalimentação. Então, a gente tem a retroalimentação negativa e tem a retroalimentação positiva. Qual que é a diferença das duas? A retroalimentação negativa, lembra que no slide anterior eu falei com vocês ali entre uma faixa normal? A retroalimentação negativa, ele sempre vai gerar uma resposta negativa a um estímulo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, assim,
O exemplo clássico que o livro traz é a concentração de dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono, né, no nosso sangue, ele tem um valor de referência entre 35 a 45, o PaCO2, né, que é a concentração de CO2. Mas não se atém tanto a isso. Então, quando eu tenho um aumento do dióxido de carbono, ele está muito alto na nossa corrente sanguínea, ele aumentou. Então, eu estou com uma hipercapnia, né, um aumento de CO2 na corrente sanguínea. O que o feedback negativo, o que o nosso organismo vai tentar para gerar homeostase? Ele vai aumentar a frequência respiratória para a gente exale mais CO2 para que ele volte para a faixa de referência. Ou o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, se eu estou com um nível de CO2 e dióxido de carbono muito baixo na minha corrente sanguínea, o centro respiratório que está lá no bulbo, ele vai diminuir a nossa frequência respiratória para que eu retenha mais CO2 para que o CO2 fique nessa faixa normal. Ou seja, o feedback negativo ele sempre vai tentar trazer o insulto ali, a resposta para um valor normal, que é o nosso valor de referência. Já o feedback positivo, ele funciona de maneira diferente. O estímulo inicial que a gente está promovendo, o nosso organismo vai causar mais do mesmo. Ou seja, se eu estou falando para que exemplo, né, ele aumente a frequência cardíaca, se fosse por feedback positivo, ele ia continuar aumentando a frequência cardíaca, mas não é o caso. O feedback positivo, ele tem duas vertentes. Ele é muito bom para o nosso organismo, mas também ele pode ser muito maléfico. Por quê? O que acontece? O feedback positivo, por exemplo, ele acaba sendo setado, né? Ele acaba entrando em ação, por exemplo, quando eu tenho um corte. Eu estou sangrando, por exemplo, um paciente que a gente vai acabar atendendo no pronto-socorro, na emergência, até no pré-hospitalar na rua, ele vai estar, por exemplo, com a ferida, um corte na perna. O que vai acontecer? Esse corte vai fazer com que ele perca sangue. Essa perca de sangue vai fazer com que o paciente, a pressão arterial dele caia, vai gerar uma hipotensão. Como um mecanismo compensatório, o que o nosso organismo vai tentar fazer? Ele vai tentar aumentar a frequência cardíaca para compensar essa hipotensão, para voltar a pressão para o valor de referência. Mas o que acontece? Como por exemplo, essa artéria ainda está cortada e ninguém fez um torniquete, ninguém está fazendo uma compressão direta para parar esse sangramento, você vai continuar sangrando. Então, quanto mais eu aumento a frequência cardíaca, mais eu promovo o sangramento. Só que quanto mais eu sangro, mais eu fico hipotenso e mais eu estimulo a frequência cardíaca a subir. Esse seria um exemplo negativo, né, do nosso feedback positivo. Mas nem sempre o feedback positivo ele é ruim para o nosso organismo. Tem duas situações que é bom já anotarem, deixar bem gravado, porque sempre está caindo nas provas, né, que o professor sempre pede um exemplo de feedback negativo. Então, se pedir um exemplo de feedback negativo, você pode dar como exemplo o CO2, né? O CO2 alto vai estimular o centro respiratório, aumentar a frequência respiratória. E de feedback positivo, caiu dois exemplos, né? Na última prova caiu para a gente como coagulação. Perguntava, coagulação, ele faz parte de qual feedback? A coagulação, ele faz parte de um feedback positivo, ou seja, quando a gente tem uma injúria no tecido, as plaquetas elas começam a se aderir, né? E por fatores via intrínseca e via extrínseca de coagulação, a gente vai gerando um trombo e tampando o vaso. Outro exemplo também, se a coagulação, não gostei da coagulação, quero dar outro exemplo, poderia ser o trabalho de parto. O que acontece no trabalho de parto? Quando a criança ali está encaixada, né, ela está em posição cefálica ali, pélvica ali já para nascer, o crânio ali, a cabeça da criança ali, entra em contato com o colo, né, colo uterino. Esse contato do colo uterino com a cabeça da criança faz liberar ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é secretado, né, pela nossa hipófise. Ela acaba fazendo com que contratura da musculatura uterina. Ou seja, quanto mais o crânio da criança ele tem contato com o colo uterino, mais eu libero ocitocina. E essa ocitocina ela faz mais contração da musculatura do útero. Isso gera mais força contra o colo do útero e gera um feedback positivo de sempre estar liberando mais ocitocina, mais ocitocina, mais ocitocina, e faz com que a criança seja expulsa pelo canal de parto. Aí esse capítulo acabou. Então o que a gente tem que saber desse capítulo? O que é a homeostase, né? Que é esse nosso equilíbrio. Quais são os mecanismos que eu tenho para controlar, manter essa homeostase, que seria feedback ou retroalimentação negativa e retroalimentação positiva. Um exemplo de retroalimentação negativa que sempre guardem com vocês é o CO2. Tanto o aumento de CO2 quanto a diminuição de CO2 vai gerar um feedback negativo, ou seja, nosso organismo vai tentar levar ele para um valor de referência, né, que é o valor normal novamente. E exemplos de feedback positivo, a gente tem tanto a coagulação, tanto com o trabalho de parto. O capítulo 4, ele versa sobre os transportes através da membrana, né, que basicamente, como eu tinha comentado, né, a gente tem aqui o valor de sódio, né, que é de referência são 142, né, ele é o cátion com mais prevalência no líquido extracelular, então é bem importante que anotem esse valor. E a gente tem
tem o potássio também. Só que o potássio ele é mais presente no líquido intracelular. Veja a diferença. O sódio no extracelular é 142, é o nosso valor de referência, e dentro da célula o valor dele é 10. O potássio é ao contrário, né? Ele tem 140 no líquido intracelular, 4 no líquido extracelular. E como que acontece esse transporte, né? Então a célula sempre ela está recebendo nutrientes, oxigênio, né? E ela está gerando detritos, né? Dejetos, que pode ser o CO2, lactato e outros rejeitos, né? Do metabolismo celular. Então a gente precisa ter alguns mecanismos de transporte através da nossa membrana. Bem, como a gente sabe, né, a nossa membrana plasmática é uma bicamada lipídica, então ela tem 2 camadas de fosfolípido. Ela é impermeável a substâncias hidrofílicas, ou seja, substâncias que são permeáveis à água, né, têm afinidade com a água, não conseguem passar livremente através da nossa membrana. Já as substâncias que são lipofílicas, né, que se diluem bem em gordura, né, lipídios, consegue passar livremente através da nossa membrana. Então a gente tem 2 mecanismos básicos de transporte que a gente tem que pensar agora, com gasto de energia e sem gasto de energia. O sem gasto de energia é o transporte que mais acontece na célula, é o transporte por difusão. E a difusão é esse transporte através da membrana sem gasto de energia, e ele se divide em 2 tipos de difusão. A gente tem a difusão simples e a difusão facilitada. Qual que é a diferença das duas? A difusão simples, ela vai ser uma molécula, né, que ela é lipossolúvel, ela vai conseguir passar livremente através da membrana plasmática. Já a difusão facilitada, ela vai precisar de uma proteína carreadora, uma proteína de transporte que permita com que ela passe. Aí aqui na imagem você olha assim, pô, mas você falou que a difusão simples é através da membrana diretamente e a difusão facilitada é através de proteínas carregadoras. Sim, só que aqui no desenho tem uma difusão simples que é através de uma proteína de canal. Aqui é o exemplo da água, pessoal. A água não consegue passar pela membrana plasmática, mas ela tem aquaporinas, né, que são poros nas células que permitem a passagem da água. Como que acontece o transporte de água para dentro da célula? Ele acontece através das aquaporinas. E qual que é o conceito da difusão, né? Um dos conceitos da difusão, que a difusão não tem gasto de energia, né? O que seria esse gasto de energia? Utilização de ATP, de adenosina trifosfato, para fazer esse mecanismo de transporte. Como acontece? Por que a difusão não gasta energia? Por quê? A difusão, ela se vale da energia cinética. Alguns solutos ali, como a gente viu, tem muito no líquido extracelular e pouco no líquido intracelular. E vice-versa. Por exemplo, o sódio, né? A gente tem muito sódio fora da célula e pouco sódio dentro da célula. Ou seja, existe um gradiente de concentração. O que é isso, o gradiente de concentração? Uma molécula, ela sempre vai tender a sair de um meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado. Exemplo de difusão simples seria o oxigênio e o dióxido de carbono, né? Eles conseguem passar livremente através da membrana. Já o sódio, que eu acabei de comentar, que ele tem muito no líquido extracelular e pouco no líquido intracelular, ele não passa livremente através da membrana. Ele vai precisar de uma proteína carreadora, né, para ele conseguir acessar aqui o líquido intracelular, por exemplo. Ambos transportes, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, elas se valem dessa energia cinética das moléculas para conseguir atravessar e seguindo um gradiente de concentração, ou seja, eles estão saindo um meio mais concentrado indo para um meio menos concentrado. Aí a gente tem outro conceito, né? Então a gente já viu que difusão a gente divide em simples e facilitada, é um transporte através da membrana sem gasto de energia. A gente tem a simples, que é através da membrana, e a facilitada, que é através das proteínas. E o transporte ativo, o que já tem um gasto de energia. O que é o transporte ativo? É quando eu desloco uma molécula de um ambiente que ela está menos concentrada para um ambiente que está mais concentrado. Aí, para eu conseguir fazer esse transporte, eu vou ter que gastar energia. Por exemplo, aqui, vamos pensar que aqui é a parte interna da célula, né, o líquido intracelular, e aqui é o meio interno, o líquido extracelular. Então, tem uma molécula de sódio aqui, ela está querendo sair para fora aqui da membrana. Ou seja, eu tenho muito sódio aqui, mas eu tenho muito pouco sódio aqui dentro da célula. Então, se o sódio quiser sair de dentro da célula para fora, ele não vai conseguir fazer isso facilmente. Então, eu vou ter que gastar a energia, no caso o ATP, né, para fazer com que ele saia da célula. Transporte através da membrana é bem simples. Temos que pensar que tem sem gasto de energia com gasto de energia. Sem gasto de energia seriam as nossas difusões, simples, né, através diretamente pela membrana, quando a substância é lipossolúvel, ela dilui em lipídio, em gordura. E a difusão facilitada, que seria através de proteína, seguindo o gradiente de concentração. Já o transporte ativo, como eu já tinha comentado, é contra o gradiente de concentração. Então, a substância, a molécula está saindo do meio menos concentrado para um mais concentrado. Para que ela consiga fazer isso, ela vai ter que gastar energia. A prova sempre está caindo assim, qual a energia que é utilizada na difusão simples ou facilitada?
se cair uma pergunta nesse naipe assim para vocês, com certeza vai ter uma opção lá de energia cinética, que é essa energia da agitação das moléculas. E aqui, eu não tinha comentado, esse transporte com gasto de energia, a gente vai ter dois tipos de transporte, né? Tem o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Vou explicar aqui qual que é a diferença básica dos dois. O transporte ativo primário, basicamente, como eu já tinha comentado, eu tenho que gastar energia para isso. E o exemplo clássico, assim, que os professores sempre estão pedindo e estão cobrando eles sempre falam assim, dê um exemplo de transporte ativo primário. Aí é simples, o que você tem que pensar quando cai uma pergunta dessa, você só colocar bomba só de potássio. Por quê? A bomba só de potássio, como que é o mecanismo dela? Eu estou jogando 3 moléculas de sódio para fora, enquanto eu estou colocando 2 moléculas de potássio aqui para dentro. A gente viu que o potássio ele tem 140 mex aqui no líquido intracelular e 4 mex no líquido extracelular, ou seja, ele está indo contra o gradiente de concentração. E o potássio e o sódio é a mesma coisa. Então, um exemplo, né, se pedirem de transporte ativo primário, com gasto de energia, contra o gradiente de concentração, e o exemplo clássico que a gente tem é a bomba só de potássio. E vem mais um tipo de transporte ativo, né, que é com gasto de energia, que é o transporte ativo secundário. Qual que é a diferença do transporte ativo primário para o secundário? O transporte ativo secundário, ele se vale do transporte ativo primário, ou seja, da energia que foi gasta no transporte ativo primário, para que ele aconteça. Exemplo, a bomba só de potássio funcionou para o transporte ativo primário, né, gastou um ATP, né, usou uma molécula de ATP para conseguir jogar uma molécula para dentro e para fora contra o gradiente de concentração. Outra molécula aí, oportunista, aproveita a energia que já foi gasta e vai junto. Aí ela consegue se deslocar através da membrana, né, sem gastar energia, porque ela já usou a energia prévia do transporte ativo primário. Aí o nosso transporte secundário, ele se divide em dois, que é o cotransporte, ou também conhecido como simporte, né, a mesma coisa, e o contratransporte ou antiporte, que é a mesma coisa. O nome já meio que diz, né, o que é o cotransporte. Depois que já aconteceu um transporte ativo primário, já aconteceu, já teve o gasto de energia, uma molécula oportunista ela vai utilizar e vai sair junto no mesmo sentido que a molécula do transporte ativo primário. Aqui, por exemplo, o sódio. O exemplo clássico de cotransporte, né, que a gente tem, que depois a gente vai ver em renal, é sódio com glicose. Então, sempre quando o sódio vai atravessar a membrana, a glicose aproveita e entra junto, né? No mesmo sentido. Então, cotransporte. Tanto o sódio com a glicose ou o sódio com o aminoácido faz esse tipo de trabalho. Contratransporte, ou antiporte, né? É ao contrário. Enquanto tem uma molécula entrando, vai ter uma molécula saindo, né? Sódio com o cálcio e o sódio com o hidrogênio. Esse processo de deslocamento da água de um local para o outro, a gente conhece como osmose. Ou seja, pode estar saindo uma molécula aqui de um cátion, um soluto, de um lugar para o outro. Agora, quem vai fazer esse transporte é a água. Qual que é a diferença da água com relação aos outros tipos de fusão? A água ela sempre vai sair do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Ou seja, ela sempre vai tentar diluir o soluto. Por exemplo, aqui, eu tenho muito sódio ou muito soluto de um lado da membrana, a água tende a passar para esse lado para diluir, para meio que equilibrar, ter um equilíbrio osmótico. A gente viu que a água não consegue passar livremente através da membrana plasmática, né? Porque a membrana plasmática é gordura. E a água e óleo se repelem, né? Não dá certo. Então, o mecanismo que a água tem para passar através da membrana plasmática, tanto para entrar ou sair da membrana plasmática, são poros, né, que a gente tem na célula, que são conhecidos como aquaporinas. Aí entra mais uma coisa, né, que é a pressão osmótica. Aí a gente entra em outro conceito, que é a pressão osmótica. É como se fosse a pressão de parada. Então, a osmose vai acontecer, né, o soluto, a água está de um lado, né, a água está aqui e o soluto está aqui. Então, a água tende a ir para cá para diluir isso, mas vai chegar um dado momento que a água não vai conseguir mais sair de um ponto, né, e ir para outro lugar. Não vai conseguir se deslocar de um ponto para o outro. E quando acontece isso, a gente chama isso de pressão osmótica. É a pressão que para a osmose. E essa pressão osmótica, ela é determinada por um fator. O fator principal é o número de moléculas de um lado da membrana. Aqui no exemplo, né, a gente tem uma membrana semi-permeável que foi colocado aqui e a gente tem bastante número de moléculas. E aqui a gente tem a água e aqui a gente tem uma solução que tem uma solução verdadeira, né, que vai ter o soluto e o solvente. Então a água tem a tendência a ir para esse lado para equilibrar, para diluir isso. Só que vai chegar um dado momento que a água já não vai conseguir passar para cá, que é como se fosse um equilíbrio que ela chegou, que é a pressão osmótica. E essa pressão osmótica ela é muito dependente do número de partículas que eu tenho na solução, não o tamanho molecular dela. O número de partículas é o que influencia essa parada nessa pressão osmótica. Nos capítulos que talvez sejam o mais importante para fisiologia, para entender a fisiologia, né, de um modo geral, que é o potencial de ação ao longo da membrana. Como ele ocorre? Né? A gente sabe que
a célula, né, toda célula tem uma atividade fim. Ela, por exemplo, uma célula muscular, ela foi feita para contrair. E uma neurona, por exemplo, ela foi feita para gerar impulso. Mas essas células, elas não estão o tempo inteiro trabalhando, né? Normalmente elas estão em repouso para não gastar energia. Tem um fator que a gente fala que é o potencial de repouso da membrana, que a membrana plasmática da célula, principalmente, ela sempre está negativa. Pense assim que a célula, quando ela está em repouso, ela está descansando, então ela está mais negativa. Quando ela é ativada, né? Então ela é ativada, ela é excitada para ela agir, quando ela sofre um potencial de ação, então ela recebe meio que um chacoalhão para ela, vamos para cima, vamos trabalhar. Então ela começa a ficar positiva para ela conseguir executar a função que ela foi feita para fazer. Então é só pensar assim que a gente de manhã tentando levantar da cama, você está meio sonolento ainda, então você está mais negativo, mas o celular toca, né, desperta que você tem prova no outro dia, né, e você tem que acordar para estudar. Então esse estímulo que vai te tirar de um ponto negativo para um ponto positivo. Vem a pergunta, por que a célula interior dela é negativo e o líquido extracelular ou meio interno é positivo? O fator principal que faz com que a célula seja negativa são as proteínas. A gente tem proteínas que são insolúveis, ou seja, as proteínas normalmente elas são ânions, né? Ela tem carga negativa. E a gente tem muita proteína dentro da célula, porque principalmente o citoesqueleto da célula é composto de proteínas. E essas proteínas não vão conseguir sair dentro da célula, porque são macromoléculas, são moléculas muito grandes para passar através da membrana. Então, como a gente tem essas moléculas de proteínas aqui, elas têm carga negativa, então acaba que o interior da célula fica negativo, enquanto o meio interno ele é mais positivo. Isso é extremamente importante entender esse conceito, porque a gente vai chegar nisso aqui, que eu já tinha comentado com vocês do equilíbrio Donan, que é esse equilíbrio eletroquímico que a célula tem que ter. Por quê? O que é esse equilíbrio químico da célula? É a concentração de cátions e ânions, né, e elementos, moléculas que a gente tem tanto dentro quanto fora da célula. Ou seja, eu tenho muito sódio aqui dentro, muito sódio no meio interno, né, o líquido extracelular, e pouco aqui dentro. Então tem um gradiente químico aqui para o sódio, essa molécula de sódio entrar para dentro da célula. E o potássio já ao contrário, né? Como a gente tem muito potássio aqui e pouco lá fora, o potássio sempre tende a sair, né? Pelo gradiente de concentração dele. Mas aí a gente pensa assim, pô, o potássio ele também tem carga positiva, ele é um cátion também. Mesma coisa que o sódio, ambos têm carga positiva. Mas, como eu já tinha comentado, a célula tem essas proteínas que são os ânions, né, que tem essa carga negativa que impedem que ele saia. Isso é muito importante para a gente entender esse mecanismo aqui. É o que gera às vezes um pouco de dúvida na maioria das pessoas, que é o potencial de Nernst. O que é o potencial de Nernst? A gente acabou de falar um pouco sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica é o que impede que aconteça a osmose. Ela vai impedir a osmose. E o potencial de Nernst impede a difusão de um íon, né, de uma molécula. Então, por exemplo, assim, aqui, o que a gente viu? Como eu tenho muito potássio aqui dentro da célula, e por gradiente de concentração, por difusão que a gente acabou de ver, a tendência dele é querer escapar para fora da célula. Só que, além do gradiente químico faz com que o potássio saia para fora da célula, eu tenho um gradiente elétrico também. Então, o que esse gradiente elétrico vai fazer com essa célula? Ele impede a difusão. O potencial de Nernst nada mais é que um impedimento à difusão de um íon. Vamos pegar, por exemplo, aqui o potássio, o potencial de Nernst, esses dois valores aqui é bem importante, anotem, né, que é o potencial de Nernst do potássio é menos 94, do sódio é mais 61. O que significa esse potencial de Nernst? Como eu já tinha comentado, o potencial de parada. A célula sempre o interior dela é negativo, né, e eu tenho muito potássio. Então, qual que é a tendência do potássio? O potássio, como eu tenho muito no líquido intracelular, a tendência dele é sair para fora da célula, né? Ele quer sair para fora da célula pelo gradiente de difusão dele, do meio mais concentrado para menos concentrado. Mas vamos pensar que o potássio ele tem carga positiva, certo? Ele está dentro da célula, tem carga positiva. Mas o gradiente de concentração dele permite com que ele saia de fora da célula. Então, o que acontece? O potássio ele começa a sair, né? Ele começa a sair. Ou seja, quando o potássio está saindo da célula, o interior da célula está perdendo carga. Ela está perdendo uma carga positiva. Ou seja, quando eu estou tirando o potássio de dentro da minha célula para fora, minha célula está ficando mais negativa. E daí? O que importa isso? Isso é o potencial de Nernst. Porque o gradiente químico de concentração fala para o potássio, saia fora da célula. Tenho muito potássio aqui e pouco aqui, saia para cá. Só que a partir do momento que o potássio começa a sair da célula, a célula começa a ficar negativa. E aí entra o gradiente eletroquímico. Até agora a gente está falando de química. Mas o que é o gradiente elétrico? O gradiente elétrico, por física, a gente entende que cargas opostas se atraem
e cargas iguais repelem. Ou seja, o interior da célula não está ficando mais negativo, né? Não está aqui, eu estou perdendo potássio, o interior dela está ficando mais negativo, né? Então, por exemplo, pensa que ela está a menos 80, então o potássio começou a sair da fora da célula, ficar menos 85, menos 90. Quando essa célula chega em menos 94 de repouso, com essa perda de potássio, o gradiente elétrico dela vai impedir que o potássio saia da célula. Ou seja, o potássio quer sair para fora da célula, porque o gradiente de concentração dele permite ele fazer isso, mas como a célula está ficando muito negativa, o interior da célula é negativa e o potássio é positivo. Então, quando o potássio começa a sair para fora da célula, a célula, essa carga elétrica, né, que os opostos se atraem, acaba puxando ele de volta para dentro da célula. Ou seja, no caso aqui, o potencial de inércia do potássio é menos 94, quando a célula fica em menos 94, ou o potencial de repouso dela fica negativo em menos 94, o potássio não consegue mais sair para fora da célula. Então, o potencial de inércia é como se fosse o potencial de parada da difusão. Ele impede que o potássio saia para fora da célula. Já o sódio, a tendência do sódio, né, ele tem muito fora da célula e pouco dentro da célula. Então, a tendência do sódio é entrar para dentro da célula. Só que o sódio, ele é um cátion, ele tem carga positiva. Ou seja, ele começa a entrar para dentro da célula. Beleza, o sódio aqui, ele está entrando para dentro da célula. Só que quando começa a ficar positiva com a entrada do sódio, né, o sódio está entrando para dentro da célula. Então, quando o sódio começa a entrar para dentro da célula, essa célula vai ficando positiva. Aqui, o livro, o Guyton traz como mais 61. Então vai chegar um momento que a célula começou a entrar cátion, né, começou a entrar carga positiva, que é o sódio, né, a favor do gradiente de concentração dele, está entrando. E a célula começa a sair de menos 90, por exemplo, ela começa a ficar positiva. Aí o potencial do Nash do sódio isolado é mais 61. Então quando a carga celular atinge mais 61, o sódio não consegue entrar para dentro da célula porque é carga positiva. Como o interior da célula está positivo e o sódio é uma carga positiva, o gradiente elétrico vai repelir ele de entrar, vai impedir ele de entrar. Mesmo o gradiente químico dele permitindo. Beleza, entendi o potencial de inércia, eu vi que o potencial de inércia ele impede essa difusão do íon mesmo a favor do gradiente de concentração dele por um gradiente elétrico, né, por gradiente de carga. Só que o Nash ele serve para eu avaliar de forma isolada um íon, sódio, potássio ou cloro, eu consigo avaliar de forma isolada. Só que agora quando eu quero ver mais de um íon ao mesmo tempo, eu já não consigo utilizar o Nash já não é eficaz. Essa equação de Nash não me ajuda quando eu tenho mais de um íon envolvido. Aí nesse caso, quando eu quero calcular isso, a equação de Goldman, na verdade, é quando eu estou fazendo um potencial de inércia, avaliando esse poder de carga eletroquímica de vários íons ao mesmo tempo. Então, quando eu estou avaliando íons de forma isolada, eu vou usar o NERST, potencial de inércia. Agora, quando eu estou avaliando mais de uma molécula ao mesmo tempo, potencial de Goldman. Aí são nessa equação de Goldman. Que seria o quê? A polaridade das cargas elétricas de cada íon, que a gente acabou de comentar, né? Que tem células, cargas opostas vão se atrair e cargas iguais vão se repelir. A permeabilidade do íon pela membrana, então tem íons, por exemplo, o potássio ele é muito mais permeável à membrana plasmática do que o sódio, por exemplo. É a concentração, né, que a gente falou. Além da carga elétrica, permeabilidade da membrana a um íon e a concentração, né, que é o gradiente de concentração. Ou seja, quanto maior for a diferença de concentração de um lado da célula, mais apto vai ser a difusão. Vamos pensar assim, eu tenho 100 moléculas de um íon, pode ser o sódio, por exemplo, e eu tenho 2 moléculas de sódio em outro lado da membrana. Ou seja, meu gradiente de concentração é grande. Já, por exemplo, se eu tenho o mesmo caso, 100 moléculas de sódio, mas agora meu gradiente dentro da célula é 50, por exemplo, olha a diferença. Então, a diferença de concentração de um lado da membrana para o outro determina a velocidade da passagem desse íon, de entrada ou saída da célula. Comentei com vocês que a gente já viu que o repouso, a célula em repouso, né, o potencial de repouso da célula sempre vai ser negativa. Cada célula tem um tipo de potencial de repouso, tudo vai ser negativo, mas tem valores que variam, né? Por exemplo, um neurônio aqui com a fibra mielinizada é menos 90. Aí se eu pegar o nó sinusal, por exemplo, no coração, ele já é menos 55. Aí o músculo liso, por exemplo, é menos 60, menos 70. Já o músculo esquelético, ele é menos 85, menos 90. Ou seja, cada célula vai ter um potencial de repouso diferente, mas sempre vai ser negativo. Quais são os fatores, né? A gente tem 3 fatores principais que fazem com que essa célula seja negativa. Os 3 fatores principais, né, que o livro traz. Primeiro, permeabilidade do potássio, que a gente viu que o Nash do potássio é menos 94, permeabilidade do sódio e a bomba sódio potássio. Então, são esses 3 fatores principais que eles influenciam para o potencial de repouso da membrana. Importante isso, o que gera esse potencial de repouso negativo da célula, além das proteínas que estão dentro da célula, são esses 3 fatores. Esse exemplo aqui explica bem, né? Se fosse só o potencial de inércia, se a gente tivesse só o potássio na jogada, o interior da célula seria menos 94. Aí, quando eu coloco a equação de Goldman, né, que eu coloco o sódio e o potássio junto, a célula ficaria menos 86 o potencial de repouso dela. Aí, quando eu incremento na bomba sódio e potássio, eu chego nesse valor
valor de menos 90, né, que é o potencial de repouso da célula. E aqui, basicamente, aquele exemplo clássico de como acontece, né, que a gente comentou. A gente tem sempre se pegar nisso, que a célula é negativa. Então, quando a célula está polarizada, ela é negativa. No momento do potencial de ação, né, que ela é estimulada por um estímulo, por exemplo, por uma neurona, no caso, ela sofre uma despolarização. Então, quando a célula sofre uma despolarização, ela vai sair de um estado negativo e vai começar a entrar no estágio positivo. Isso é despolarização. Ou seja, exemplo clássico lá, a célula neurona lá foi estimulada, começou a entrar sódio, né, que é a carga positiva. Essa célula vai ser de negativa e vai começar a ficar positiva. Está recebendo carga positiva. Ela começou a ficar positiva até determinado ponto. Chegar um momento que o sódio vai parar de entrar na célula, né, porque é um canal de voltagem que a gente vai falar depois. E ela começa a sofrer uma repolarização. O que é a repolarização? Ela volta a ficar negativa. O potencial de repouso da célula sempre vai ser negativa. Quando ela sofre uma despolarização, ela vai ficar positiva. Quando ela sofre uma repolarização, ela volta a ficar negativa. Basicamente, os íons que estão envolvidos nesse processo, né, é a entrada de sódio, né, para ela sofrer uma despolarização. Depois eu tenho a perca de potássio para o líquido externo, né, ou para o meio interno, para ela voltar a ficar negativa. Mas a gente vai ver melhor isso aqui com mais detalhes. Como acontece o início potencial de ação, né? Aqui a gente trouxe esse exemplo aqui que a célula está em repouso, né? Começou a ser estimulada por alguma coisa. Pode ser vamos pensar que é uma fibra muscular aqui está neurônio, mas vamos pensar que é uma fibra muscular. Então a acetilcolina chegou, o sódio começou a entrar e ela começou a sofrer uma despolarização, ela começou a ficar positiva. Aí, nossa célula tem um princípio que é o tudo ou nada. Ou ela sofre uma despolarização, o estímulo é suficiente para ela sofrer uma despolarização, ou não. E o que determina isso, né, em português é o limiar do potencial de início e do potencial de ação. Só que em espanhol, né, é umbral. O umbral é isso. Por exemplo, assim, a célula é menos 90 aqui. Aí, ela começou a receber uma carga positiva. No caso, é o sódio. Então, ela começou a ficar positiva. Quando ela chega no menos 65, é o umbral dela. Daqui para cima, já não tem volta mais. Então, quando ela atinge o umbral ali, que, por exemplo, no caso é menos 65, ela vai sofrer um potencial de ação e vai despolarizar. Já, por exemplo, se ela começou a receber um estímulo, chegou no menos 80, né, e o umbral dela é menos 65, não vingou, não continuou esse estímulo, ela volta para repouso. Ou seja, é tudo, ou ela despolariza quando ela atinge um umbral, né? Ela consegue atingir o umbral dela e vai despolarizar, ou ela não vai despolarizar se ela não atingir o umbral. Esse princípio aí do tudo ou nada é um feedback positivo. Por quê? Quando o sódio começa a entrar dentro da célula, o sódio ele entra por canais de voltagem. Quanto mais sódio entra dentro da célula, a célula vai ficando positiva. E quanto mais positiva a célula vai ficando, mais canais de sódio são abertos. Ou seja, o que a gente percebeu, né? Que a gente tem o equilíbrio químico e tem o equilíbrio elétrico. Vamos voltar nesse exemplo. Vamos pensar, o sódio começou a entrar na célula, a célula começou a ficar positiva. O que a gente aprende, né? Que depois que o sódio começa a entrar na célula, quem vai começar a sair é o potássio. Só que o potássio não tem carga positiva também? Tem. Então a célula começa a perder carga positiva, né, que é o potássio, e ela vai ficar negativa. Ela vai voltar ao menos 90 dela. Só que quem saiu para fora da célula foi o potássio, não foi o sódio. O sódio continua aqui dentro. Ou seja, eu tenho que ter algum mecanismo para tirar esse sódio de dentro da célula e jogar ele para fora, porque eu tenho que ter essa diferença. Porque, teoricamente, a carga elétrica dela ficou menos 90. Ela voltou para a carga elétrica de repouso dela, ela conseguiu estabelecer isso, saindo do potássio. Só que o sódio ficou ali dentro. E lembra ali que a gente viu na equação de Goldman e os tipos de difusão? É importante eu ter essa diferença de concentração, ou seja, não adianta eu ter muito sódio aqui dentro e muito sódio aqui fora. Se esses valores estão equilibrados dos dois lados da membrana, vai chegar um momento que o meu potencial de ação, minha difusão de um lado da membrana para o outro vai ser muito pouco, porque as cargas estão parecidas. Eu preciso ter essa diferença gritante mesmo, diferença de 10 vezes de um íon para o outro dentro da célula e para fora, para eu conseguir fazer com que tenha velocidade essa passagem desse íon. Então, quem que faz isso pra gente? Então, entrou sódio, a célula ficou positiva, começou a sair potássio, a célula ficou negativa. Quem garante esse gradiente eletroquímico é a nossa bomba sódio e potássio, né? Ela está presente basicamente em todas as células. O que ela vai fazer? A gente já reestabeleceu um elétrico, mas a gente precisa restabelecer o químico. Então, eu vou jogar essa carga de sódio de volta para fora da célula e eu vou puxar a minha carga de potássio de volta para a célula. Daí eu consigo restabelecer esse meu equilíbrio eletroquímico da célula. E outra função importante dentro da bomba sódio de potássio, além dela garantir esse equilíbrio eletroquímico, a gente vai ver que o sódio ele consegue ter esse poder de arrastar água. Onde eu tenho muito sódio, por osmose a água vai ter a tendência a ir junto com o sódio. Ou seja, se eu tenho muito sódio dentro da minha célula, eu acabo fazendo com que, por osmose, a água entre dentro da célula também. Só que se eu não tiro esse sódio, então a célula ela inchar e estourar, ela sofrer uma lise, ela romper. Isso não é interessante. Por isso que a bomba sódio de potássio, além de gradiente eletroquímico, ela garante esse
volume celular para a gente, tirando o sódio de fora da célula. Basicamente, né, a gente tem 2 a 3 tipos de potenciais de ações com mecanismos, né, diferentes. A gente tem um potencial em espiga ou spike, que é um potencial, esse potencial clássico mesmo que eu já mostrei para vocês, né, que ele acaba subindo aqui, né, ele faz esse pico aqui e depois desce, né. Isso é um potencial em espiga. Tem outros modelos de potencial de ação, né. Esse clássico aqui, que é o potencial em meseta, né, que é um potencial de ação aqui característico de uma célula cardiomiócita, né, do nosso coração. Ou seja, ele faz esse primeiro ele faz esse potencial em espiga, né, ele sobe, só que depois a gente tem uma meseta, né, que faz esse platô aqui, que ele é causado pela entrada, o influxo de cálcio, né, mas a gente vai ver isso no sistema cardíaco. E essa meseta aqui, no músculo cardíaco, ela dura em torno de 0,2 a 0,3 segundos, né? Qual que é a diferença? Quando dura 0,2 e quando dura 0,3 essa meseta? O 0,2 no sincítio, né, no músculo atrial que a gente tem no coração. Já o 0,3 a gente tem no músculo ventricular. Aí, além desse potencial de ação que a gente viu que ele pode ser ou em espiga ou em meseta, né, que é esse formato do cardíaco, a gente tem células que ela tem a capacidade de gerar o próprio potencial de ação. Ela não precisa sofrer um estímulo, né, para ela entrar em atividade. Ela mesma consegue fazer isso, né? O exemplo clássico que a gente tem que o livro traz é o nosso sinusal. Ele tem essa capacidade aqui, depois a gente vai explicar bem esse mecanismo, né, mas só para que você já entenda, o nosso sinusal, ele em vez de ser menos 70, menos 90 igual a outra célula, o potencial de repouso dele é menos 55, então é muito curtinho. E o umbral, né, que esse miliar para que ele aconteça o disparo, né, do tudo ou nada, é menos 40, ou seja, só 15 ali milivolts lá de diferença para que ele atinja o potencial de ação dele. E uma característica especial do nosso sinusal com relação às outras células, ela tem os canais de sódio dela já é aberto, né? Ela não precisa ser estimulada para abrir os canais de sódio por voltagem para entrar o sódio, não. Esses canais de sódio rápido já são abertos. Então, simplesmente a todo momento está entrando sódio dentro da célula. Quando esse sódio entra dentro da célula, ele acaba já gerando potencial de ação na célula. Depois ela volta para repouso de volta. A diferença das fibras, né? Das fibras nervosas, né? Que a gente tem 2 tipos de nervo, né? De axônio, né? De fibra nervosa. As mielinizadas e as não mielinizadas. Qual que é a diferença? Bom, uma tem bainha de mielina e outra não tem. Tá, e qual que é a parte prática, né? O que implica praticamente isso? É só pensar num fio de luz, né? O fio de luz ele é encapado, então ele consegue conduzir muito melhor impulso elétrico dentro dele. Isso acontece com os axônios, né? Então o axônio que ele é coberto por uma bainha de mielina, ele consegue passar muito mais rápido o impulso elétrico do que um axônio que ele é amielinizado. E por que acontece essa diferença do bainha mielinizada para não mielinizada, ele passar muito rápido o impulso? Por conta disso, né? A gente tem a bainha de mielina, veja que ela não é contínua, né? A gente tem aqueles nódo, Havier ou Hanvier, né? A troca de íons, né? Que acontece a despolarização e a repolarização da célula, só acontece nesses intervalos do nódo de Hanvier. Onde a gente tem a presença das células de Schwann ali, a gente tem bainha de mielina, não acontece troca de íons. Então, esse impulso aqui a gente fala que é um impulso saltatório, ou seja, o impulso ele vai passando de um nódo Hanvier para outro. Então, isso otimiza muito a velocidade de transmissão do impulso elétrico, né, pela célula. A gente já expliquei para vocês o que é a célula em repouso, que ela sempre está negativa, ela vai ser estimulada, ela vai ficar positiva, né, vai despolarizar, depois ela vai repolarizar, voltar a ficar negativa. Só que como acontece, né, o que tira ela do repouso? A gente viu que a célula do coração, né, algumas células do sistema cardioconector, ele é autoexcitável, ela mesma faz esse trabalho. Só que algumas células não, né? Elas dependem de alguém, como se fosse um chefe, ir lá e cobrar elas. A gente tem 3 mecanismos básicos, né, que essa célula pode ser estimulada para ela sofrer um potencial de ação. Ou é um estímulo químico, ou é um estímulo elétrico, ou um estímulo mecânico. O estímulo elétrico, né, é por carga de voltagem. Então, quando o sódio começa a entrar na célula, né, a voltagem da célula começa a ficar positiva, ele acaba abrindo mais canais de sódio, né, dependente de voltagem, entra mais sódio e a célula vai sofrer um potencial de ação. Ou pode ser um estímulo químico, que é o que a gente acaba acontecendo na placa motora, né, que o axônio ele acaba liberando acetilcolina na fenda sináptica ali, e essa acetilcolina que é liberada, né, que é um ligante químico, ele vai abrir o receptor para desencadear o potencial de ação. E o mecânico ela acaba sendo uma particularidade do músculo liso. O músculo liso ele tem essa capacidade de responder ao estiramento, né? Quando o músculo liso ele é distendido, ele sofre um estiramento, ele sofre um potencial de ação e ele contrai. Esse movimento vai gerando um peristaltismo, né, que é o movimento que a gente tem involuntário do músculo liso respondendo a um estímulo mecânico. A gente entra em 2 conceitos também que são extremamente importantes, né? Que são, se ela recebeu um estímulo, ela era negativa, estava aqui em menos 80, menos 90, ela sofreu um estímulo. Não foi o suficiente para que ela sofresse uma despolarização, né? Porque não chegou no umbral dela. Ou seja, ela tende a ir para o repouso. Só que depois ela já sofreu um estímulo de volta. E foi sofrendo vários estímulos, ou seja,
de menos 90, ela ficou menos 80, daí quando ela começou a cair um pouco, ela recebeu outro estímulo, então ela vai fazendo como se fosse uma escadinha e vai subindo a carga positiva dela até que ela atinge o potencial de ação. Os períodos refratários, né, que a gente tem um período refratário absoluto e o período refratário relativo. O que é o período refratário absoluto? Então a célula sofreu uma despolarização, né, ela começou a ficar com uma carga positiva e ela recebeu outro estímulo de potencial de ação, ou seja, para ela sofrer um novo potencial de ação, só que ela já está sofrendo um potencial de ação, né, ela já está com todos os seus canais de sódio, por exemplo, abertos. Não adianta dar um segundo estímulo, que ela não vai conseguir gerar outro potencial de ação. Esse período que ela não consegue, mesmo através de outro estímulo nervoso, responder, sofrendo potencial de ação, a gente chama de período refratário absoluto, ou seja, mesmo que ela sofreu um estímulo, ela não vai ser despolarizada. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar que ela sofreu um potencial de ação, ela começou a despolarizar, começou a ficar positiva. Aí, nesse ponto aqui que eu estou assinalando para vocês, que é a meseta, ela sofreu um segundo estímulo, para sofrer um novo potencial de ação. Não vai adiantar, porque os canais de sódio já foram fechados, os canais rápidos de voltagem já foram fechados. E ele só vai voltar a abrir quando a célula ficar negativa novamente. Então, mesmo que eu estimule aqui, a célula não vai sofrer um potencial de ação. Também a gente tem um relativo. O que seria o relativo? Por exemplo, a carga começou a descer aqui, a célula começou a ficar negativa, receber um estímulo muito forte, ela pode sofrer um novo potencial de ação. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.